Olá, tudo bem com você? Que privilégio estarmos juntos mais uma vez. E olha que beleza, estamos voltando às nossas reuniões, aos nossos estudos presenciais aqui na igreja do UNASP, Campus Engenheiro Coelho. Você que tem nos acompanhado neste canal, o canal da Igreja do UNASP Engenheiro Coelho, na lição da Escola Sabatina, nós que estivemos juntos no primeiro trimestre, no segundo trimestre, e na semana passada que encerramos o terceiro trimestre, a terceira temporada deste ano, estivemos utilizando aí as nossas tecnologias por conta da pandemia, mas agora num contexto um pouco melhor, ainda seguindo os protocolos de saúde propostos aí pelas instituições governamentais e também dentro do contexto de vacinação e seguindo todas as orientações, nós estamos de volta para estudar com você mais uma temporada. Estaremos juntos agora de outubro até dezembro, 3 meses, estudando um novo tema. E este trimestre iremos falar sobre a verdade presente no livro de Deuteronômio. Eu queria só lembrar você que nos acompanha aqui, que está voltando a nos ver aqui na igreja do UNASP, que você não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, e aí você vai poder receber os nossos vídeos, as nossas programações, sempre quando forem ao ar, e é um privilégio sempre estar junto com você. Que Deus abençoe você, a sua família, você que assiste no carro, em casa, você que está no trabalho, ou está saindo agora da escola, ou está se dirigindo para algum lugar. Muito obrigado por estar conosco, e eu tenho certeza que estudar Deuteronômio trará grandes bênçãos para a sua vida este trimestre. E como nós sempre repetimos aquilo que é bom, eu queria dizer a você que este trimestre nós retornamos com a parceria com o SALT, o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, aqui no Campus Engenheiro Coelho. Portanto, você nos assiste no canal da Igreja do UNASP Engenheiro Coelho, mas também estaremos juntos estudando no canal Adventistas Brasil, que é o canal da Igreja Adventista para toda a América do Sul. E para estudar o livro de Deuteronômio de modo especial, este trimestre, retornando com essa parceria, eu queria apresentar agora os nossos 2 convidados aqui, muito especiais, que estão conosco. Eu vou falar mais, dizer quem são, mas eu começo apresentando o pastor Reinaldo Siqueira, e o pastor Gabriel Galvani. Ambos estão aqui hoje para estudar o livro de Deuteronômio conosco, a lição número 1, que fala do prefácio de Deuteronômio. O pastor Reinaldo, ele é o diretor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, aqui do UNASP Engenheiro Coelho. Nós temos vários seminários em toda a América do Sul, são 4 no Brasil, e o daqui de Engenheiro Coelho, o pastor Reinaldo, é o responsável. O pastor Reinaldo dá aula nas disciplinas de Antigo Testamento, exegese bíblica, dá aula também de hebraico, dá aula de grego. O pastor Reinaldo navega por toda a Bíblia, e ele, mais uma vez, se dispôs a nos ajudar aqui. Pastor Reinaldo, muito obrigado. Eu sei que as atividades de professor da graduação e da pós-graduação, e muitas vezes dando aulas fora do nosso campus, são muito puxadas, mas obrigado de nos dar o privilégio de ter o senhor aqui com a gente, viu? Obrigado, pastor Júlio. É um prazer estar aqui, não é? E novamente estar com vocês ao longo deste trimestre e estudarmos esse livro que é extraordinário, o livro de Deuteronômio. Eu creio que nós vamos ser muito abençoados. Tanto nós que vamos estar aqui recapitulando, estudando a lição, como também você que nos acompanha ali no canal aqui da igreja, ou canal da divisão. Realmente que a bênção de Deus esteja sobre você e seus familiares também. Obrigado, pastor Reinaldo. Daqui a pouco o pastor Reinaldo vai fazer uma pequena introdução ao livro que será estudado este trimestre, o livro de Deuteronômio, e em seguida, então, nós iremos entrar para nossos estudos aqui. Mas também está conosco o pastor Gabriel Galvani. Nós somos contemporâneos aqui no seminário, né? Ele graduou 1 ano depois. Atuou como preceptor no UNASP, Campus São Paulo, também dando aulas de ensino religioso, e já há algum tempo ele está aqui na nossa editora, a Unaspress, que você já conhece, é uma parceira, é a editora do UNASP, né, editora da imprensa universitária da igreja aqui para o estado de São Paulo. E o pastor Gabriel, ele atua
como revisor da área de livros teológicos ali na Unaspres. Por exemplo, ele foi o revisor do livro Um Profeta Entre Nós, que recentemente lançamos no Centro White ali, em parceria com a Unaspres. Então, pastor Gabriel, muito obrigado também por ter aceitado o convite de estar aqui conosco a primeira vez e esperamos tê-lo aqui outras vezes também. O prazer é todo meu e espero que nós tenhamos hoje um bom estudo sobre esse assunto tão importante para nós adventistas, que é a verdade presente, né, no livro de Deuteronômio. Muito bem. Pastor Gabriel, eu vou pedir que você introduza com uma oração nesse momento, lembrando que nos assistem aqui irmãos de várias denominações, não só da Igreja Adventista, então pedindo que Deus ilumine a nossa mente, a mente deles, para que o conteúdo dessa semana seja realmente, venha fazer parte da nossa vida de forma prática. Por favor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado porque nos destes a oportunidade de estarmos aqui neste momento para abrirmos a Tua Palavra por meio da lição da Escola Sabatina. Pedimos ao Senhor que nos ilumine com Teu Espírito nesse momento, conduzindo o estudo e não somente isso, mas também preparando o coração daqueles que nos ouvem, nos assistem, para receber essa mensagem tão importante que fala sobre o papel que o Senhor tem desempenhado ao longo da história, juntamente com o seu povo, em prol da salvação da humanidade. Pedimos que o Senhor possa abençoar-nos todos novamente, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Para você que nos acompanha toda semana, você sabe que sempre que tratamos de um novo tema a cada semana, nós temos, então, um verso para memorizar. A primeira lição que estudaremos esta semana, num total de 13 lições, apresenta um prefácio ao livro de Deuteronômio. E eu quero convidar você para ler conosco aquilo que está escrito ali em 1 João, capítulo 4, verso 8. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 8, traz um verso muito interessante e que você vai ver aí na sua tela, vai aparecer para você e você poderá acompanhar conosco. 1 João, capítulo 4, verso 8, está escrito assim: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Durante o reinado do rei Josias, que ocorreu ali entre 640 e 609 a.C., Ilquias encontrou um livro e apresentou ali ao rei. E lendo aquele livro, o rei chegou à conclusão de que eles não estavam, ele e o seu povo não estavam seguindo as ordens daquele livro. E ali é relatado que o rei ele rasga suas vestes, como forma de demonstrar a sua indignação porque não estavam seguindo aquele livro. Nós vemos na sequência que aquele livro leva o rei Josias a realizar uma reforma espiritual no meio do seu povo. Que livro foi esse que causou tão grande impacto no reinado de Josias? Foi exatamente o livro de Deuteronômio. Pastor Reinaldo Siqueira, como introdução, antes de entrarmos nas perguntas, nos diga o que é este livro, o que significa o seu nome, qual é o contexto histórico, qual a importância dele dentro do Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. Nos ajude aos nossos irmãos nesse momento a fazer uma rápida imersão no livro de Deuteronômio, por favor. Então, quando nós começamos a ler a Bíblia, nós encontramos o Pentateuco, os livros que são de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E segundo os dados bíblicos, e segundo a compreensão judaica e cristã, estes livros foram escritos por Moisés, né? Este profeta que Deus usou para tirar o povo de Israel do Egito. Então, e o Deuteronômio é o 5º livro de Moisés. E ele vai narrar, então, os eventos que aconteceram no final dos 40 anos de peregrinação no deserto, quando Israel chega ali às margens do rio Jordão, está ali para atravessar e entrar a terra prometida, e antes de fazer isso, Moisés, então, numa série de discursos, relembra toda a história do Êxodo, não é? Como Deus os tirou do Egito, como os conduziu desde o Monte Sinai durante esses 40 anos, relembra as leis de Deus, os 10 mandamentos, as leis que Deus deu para Israel no Monte Sinai. Por que ele faz isso? Porque essa geração que estava ali agora já não era a mesma geração adulta que experimentou o Êxodo, que saiu do Egito. Estes eram os filhos, as crianças, que eram pequenininhas ainda, quando saíram do Egito, eram muito pequenas, não tinham lembrança dessa história,
não é? Ou também que nasceram durante esses 40 anos. Então Moisés agora vai relembrar toda a história, todas as leis de Deus, que Deus deu para os pais destes israelitas, não é? E reconfirmar a aliança. Nós terminamos ali depois, quando ele relembra tudo, em Deuteronômios 29, ele faz uma cerimônia de aliança, de confirmação da aliança, e depois ele vai exortar o povo à obediência e vai ter as últimas palavras de Moisés, quando ele se despede do povo de Israel. Então o livro de Deuteronômio nos conta essa história, desse final dos 40 anos, como Moisés relembrou, como Moisés exortou. E aí nós temos vários textos extremamente importantes aqui no livro de Deuteronômio, que nós vamos estudar. Não é? Você, por exemplo, vai ver, ele fala aqui, nossa primeira lição fala sobre o amor. Não é? E lembra que aqui que está o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. É em Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo 6. Não é? Esse aqui é o ser humano que deveria amar a Deus. Mas é interessante que no capítulo seguinte, 7, ele diz que Deus escolheu Israel, não porque eles eram maiores ou melhores, mas porque Deus os amava. Então, no 6, o homem é exortado a amar a Deus, mas lembra que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Hein? Israel estava ali porque Deus os amava. Não é? E, portanto, Israel deveria agora responder este amor de Deus. E capítulo 8, por exemplo, é o capítulo que Jesus mais cita na tentação no deserto. Que o homem aprenderá a viver daquilo que sai da boca de Deus. Não vive só de pão, mas vive da palavra que sai da boca de Deus. E aí vai vários textos importantíssimos. Eu creio que Deus, ao inspirar Moisés nesses discursos, e ao registrá-lo no livro, ele nos deixou aqui um livro que impacta. Josias foi impactado quando ele leu essas palavras, e sem dúvida nós também seremos impactados com as instruções, orientações e revelações que Deus nos deu através deste livro e vai ser objeto de estudo ao longo deste trimestre. Muito bem, portanto, aperte o cinto, segure as cadeiras aí, se segure na cadeira, na verdade, para que você aprenda, com certeza vai ser uma grande bênção. O pastor Reinaldo Siqueira, o pastor Gabriel estão aqui hoje, mas nós teremos muitos convidados aí juntos trabalhando neste momento, neste trimestre em que o livro de Deuteronômio será explorado. Talvez aqui só complementando, essa parte no final acabei, a palavra Deuteronômio, não é? Nos vem através, originalmente, do grego. Deutero quer dizer segundo, nomos quer dizer lei. Então, a segunda lei, não é? Porque Moisés repete tudo. E através do grego ele veio para a Vulgata, que guardou o nome, na forma latina, Deuteronomium, não é? E chegou ao português, Deuteronômio, que quer dizer segunda lei, no título que nós temos aqui. Ok, pastor Reinaldo. Pastor Reinaldo, eu queria já aproveitar que o senhor introduziu a questão do amor, e você que nos acompanha, você pode perceber que de Gênesis a Apocalipse há uma linha vermelha escrita pelo sangue de Cristo, demonstrando o amor de Deus pelo seu povo. Pastor, nós temos muitos textos aqui na lição, e quem nos acompanha vai ler esses textos durante esta semana. Nós temos aqui Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipse 12. Pastor, João disse ali, nós lemos 1 João 4,8, que Deus é amor, não é? Por que os textos que nós mencionamos aqui do Antigo Testamento, Isaías, Ezequiel e Apocalipse, eles só podem ser entendidos dentro desse contexto de liberdade, onde aquele que deseja ser amado corre o risco de não ser amado, porque nós não podemos obrigar ninguém a amar o outro. Eu não posso obrigar a minha esposa a me amar, ela não pode me obrigar a amá-la, Deus não pode obrigar o ser humano a amá-lo. Por que esse livro, esses textos, aliás, apresentados na lição, só podem ser lidos nesse contexto? O que é esse contexto de liberdade, onde há um risco de o amante não receber de volta o amor de quem ele ama? Nós vemos aqui, né, ao longo do nosso estudo, que o autor quis colocar todos, vamos dizer assim, o contexto, ele fala ali, não é? Você compreender o contexto do qual o livro de Deuteronômios depois vai vir. Não é? E ele começa até no contexto da criação, lá das origens da criação. E a pessoa vai perguntar, mas se Deus é bom e Deus é amor, por que existe tanto sofrimento, por que existe morte, por que existe o mal? Não é? E aí o autor vai colocar aqui, apresentando de maneira muito interessante, que uma base disso daí é a própria natureza de Deus, que é amor.
ao criar seres que são a sua imagem e a sua semelhança, que nós chamamos de seres angélicos e também seres como o ser humano, Deus cria seres que são também independentes como Ele é. São autônomos, que são seres livres. E aí você vê essa verdadeira imagem do amor. Ao criar um ser à sua imagem, Deus cria seres também que, além de serem inteligentes, são seres livres. São seres que podem decidir, eu quero e eu não quero. Ele não criou um robô que diz, eu quero, pronto. Ou seja, fica só respondendo o que Deus quer. O ser é livre. E Deus propõe, ora, eu te amo e te convido a me amar. E a relação toda no céu é baseada no amor. Não é? Mas o ser humano, para ser verdadeiramente amar de verdade, precisa ter essa liberdade. Ou todo ser, né? Aqui está falando, no caso de Lúcifer, na sua criação. Ele foi criado como o ser mais exaltado em todo o universo, mas ele decidiu não amar mais a Deus, amar a si mesmo mais do que a Deus. Não é? E aí nós temos a queda de Lúcifer, etc. É como se você, né? Você pode criar um robozinho que te diga, eu te amo, mas ele não sente nada, ele só repete. Para a pessoa realmente sentir amor, é necessário liberdade. E a liberdade corre o risco de não ser amado. Mas só existe verdadeiro amor onde existe o amor voluntário. Perfeito. Não existe amor obrigado. Você vê, na relação humana, todo indivíduo que é possessivo, toda pessoa, homem e mulher que é possessiva, ele não dá liberdade ao outro. E a possessão é assim, você tem de me amar, mas te controla de tal maneira que o caráter possessivo acaba matando o amor. A outra pessoa pode ficar com você por medo, a outra pessoa pode ficar porque não tem outra razão, ou você vai ter de prendê-la, amarrá-la, como tem gente que prende e amarra as pessoas em casa, ficam lá presas, não pode sair, porque você é possessivo. Deus não é possessivo. Amém. Deus é livre. E onde existe o amor, há liberdade. Amém. E isto, portanto, a liberdade sofre também o perigo de dizer, eu não te quero. Mas é só aí que existe verdadeiro amor. Deus correu o risco, Deus pastor. correu o risco. Pastor Gabriel, entrando nesse contexto, você pode já complementar o que o pastor Siqueira disse e, na sequência, responder a esse questionamento. O pastor Siqueira falou que o livro de Deuteronômio aqui, o autor, nos remonta, e no final nós vamos falar do autor da lição, nos remonta, pastor Gabriel, a ideia da criação, a ideia lá das origens. Falando aqui na lição de segunda-feira sobre a queda e o dilúvio, nós temos ali alguns relatos em Gênesis 2, 16 e 17, Gênesis 3, de 1 a 7, que nos apresentam seres perfeitos, não é? Num ambiente perfeito, criados por um Deus que é perfeito. Mas como esses relatos, ou seja, de seres perfeitos, criados por um Deus perfeito, num ambiente perfeito, como esses relatos nos ajudam a entender esse conceito de liberdade, que, como o pastor Siqueira acabou de dizer, é algo inerente ao amor, não pode ser separado. Se há amor, há liberdade, não é, pastor? Não há amor verdadeiro sem liberdade. Como que esse relato de Gênesis 2 e 3, num ambiente totalmente diferente de hoje, que é um ambiente de pecado, nos ajuda a entender esse conceito de liberdade. Falando da queda e também do dilúvio ali. Antes de tudo, é bom estabelecer, eu acho que já ficou bem esclarecido nas entrelinhas do comentário do pastor Siqueira, é que o amor, assim como o pecado, ambos são um ato voluntário. Eles exigem o quê? Que o indivíduo decida, escolha fazer isso. E a questão da liberdade humana, a própria busca por justificar o fato de haver um Deus amoroso que criou o mundo e o mundo possuir o mal, esse é um assunto que teólogos da igreja cristã há milênios têm se debatido e ainda hoje muitos utilizam essa argumentação justamente para desacreditar a pessoa de Deus, né? Mas antes de responder aquilo que você me perguntou, pastor Júlio, eu gostaria de fazer um pequeno exercício. Quando eu olho para o fato do pecado e busco associar isso com a questão da onisciência e até mesmo a previdência, a capacidade de Deus de prever o futuro, eu consigo perceber no fato ou no ato de Deus ter criado o ser humano com a possibilidade de pecar e ter pecado, eu vejo em tudo isso uma coerência divina. Por quê? Porque Deus, antes mesmo de ter criado Lúcifer, ter criado Adão e Eva, ele já sabia que o pecado era uma possibilidade e que ele viria.
E o fato de ele ainda assim ter criado nos mostra o quão coerente ele é. O quão solícito e desejoso de conferir às criaturas a liberdade. E não somente isso, Deus, ainda, além de tudo, isso somente aprofunda o conceito de que ele é amor. Por quê? Ele sabe que ele não pode ser amor a menos que as criaturas, por livre e espontânea vontade, o amem. Ou o amor tenha o direito de negá-lo, né? Exatamente. E o amor pressupõe também a possibilidade de rejeição. Então, quando eu observo a questão do pecado existindo, associando-o à liberdade, eu só consigo olhar para Deus como um Deus ainda mais coerente, de que ele permite a possibilidade do contraditório, de ser contraditado e rejeitado. Então, de fato, ele é amor. Porque se ele nos colocasse como robozinhos, assim como o pastor falou, pré-programados para amá-lo e obedecê-lo em todas as circunstâncias, isso não é amor, isso é controle, porque não haveria liberdade. Então, o fato de Adão e Eva terem rejeitado é simplesmente uma consequência da livre e espontânea escolha de ambos. Hoje, mais cedo, durante a meditação, no livro Patriarcas e Profetas, eu li, e Ellen White diz o seguinte, que o pecado não há nenhum poder no céu nem na terra. Estou parafraseando, capaz de levar o ser humano a pecar. Mas o que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que o pecado é um ato voluntário. Somente a decisão de pecar pode me levar ao pecado, né? Exatamente. Então o indivíduo ele tem que escolher pecar. Por mais que Satanás nos leve a situações de tentação, por mais que as circunstâncias nos ponha diante da possibilidade do pecado, ainda assim o pecado só se consuma quando o indivíduo escolhe. E a Bíblia nos revela que Deus nos dá a força pelo Espírito Santo para resistirmos ao pecado, né? Então esse é um ponto importante a ser enfatizado. E Adão e Eva, infelizmente, eles cederam. Eu às vezes escuto, pastor Reinaldo, o senhor vai complementar, discussões, né, sobre a natureza de Adão, como era, de Jesus. Era como a de Adão antes da queda, era como a de Adão depois da queda. Bom, fato é que o contexto era muito mais favorável a Adão do que era Jesus, e Adão pecou. Para você ver, o contexto para Lúcifer era mais favorável que de Adão ainda. Mais do que Adão, é verdade. E Lúcifer pecou, não é? É verdade. Isso mostra que é uma escolha realmente. Não é? E o próprio texto diz, olha, de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do jardim, do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, a própria ordem de Deus já mostra que havia possibilidade de escolher. Então, a escolha era livre. Não é? O fato de você poder escolher não quer dizer que Adão foi criado imperfeito. Ele foi criado perfeito, porque ele é exatamente livre para dizer, inclusive, o não que ele quisesse diante da proposta divina. Agora, talvez uma coisa que as pessoas, pelo menos a mim me ajuda muito, sabe, pastor Júlio, também pastor Gabriel. A pessoa diz, mas por que Deus permitiu? Eu tento me colocar, imaginar, é uma coisa que me ajudou, não sei se vai ajudar você, que nos acompanha. A experiência vai ajudar. Mas eu me coloco no lugar de Deus, um Deus onisciente, que diz assim, eu quero criar seres à minha imagem, porque Deus é amor. Mas seres à minha imagem, Deus perfeito, livre, né, e onisciente. Ao criar seres livres como eu sou, haverá seres que não me escolherão. Perfeito. Porque eles são livres, e Deus sabe. Então, quais são as soluções? Diz, eu não vou criar. Pronto, acabou. Seria uma solução. Acabou, ninguém ia ter pecado, não ia ter nada, né? Deus estava sozinho no universo, ponto final. Okay? Segunda solução, cria os seres autômatas, sem liberdade. Mas aí não são a imagem de Deus. Perfeito. Não há relação. Existe uma autossatisfação egoísta e paranoica. Né? É o tipo assim. Aí diz, não, eu vou criar seres realmente à minha imagem. Mas haverá alguns que não vão me aceitar, mas outros que vão me aceitar. 2/3 do céu, dos anjos do céu, aceitaram a Deus. Perfeito. Na humanidade, desde Adão que caiu, e os seres, muitos aceitaram a Deus. Você que nos acompanha agora, pela graça de Deus, eu creio que você também aceitou a graça de Deus. E Deus olhou e disse, olha, estes valem a pena. Estes vão viver comigo para a eternidade. Mas para que eles possam fazer isto, eu terei de dar a minha própria vida. Para resgatar, estes cairão, mas que me escolherão. Olha o valor que Deus dá para cada um de nós. Ele olhou para o futuro e diz, vale a pena. Estarão comigo.
o ser que mais sofreu no universo com o pecado é Deus. Não existe outro ser que sofreu mais. Mas o valor que ele nos dá, a nós que o conhecemos, é maior do que qualquer sofrimento. Ele diz, vale a pena. Olhou o resultado do trabalho da sua alma, diz Isaías 53, quando fala da morte de Cristo se entregando por nós, e diz, e ficou satisfeito. Tremendo texto. Então, puxa vida, este é o Deus do amor. Este é o Deus do amor, que enfrenta tudo porque Ele nos ama, cada um de nós. E se só você aceitasse a Jesus, a graça, Ele viria e teria morrido por você somente. E valeria a pena. Então, Amém. É amor mesmo. Amém. Pastor Siqueira, então, Deus ele não escolheu o caminho mais fácil, né? Ele escolheu o mais difícil. Ficou isso muito claro na sua fala. Eu acho que é importante também nós enfatizarmos o aspecto da relação, do relacional, né? Porque não existe amor sem relação. Uma vez eu ouvi um argumento teológico sobre a doutrina de Deus, porque a Bíblia ela diz que Deus é amor. Mas como Deus pode ser amor se alguns o interpretam como sendo um Deus único, como não havendo uma trindade? Nós sabemos pelas Escrituras que há a trindade. E o próprio fato de existirem 3 pessoas na divindade, isso é um pressuposto básico para que haja o quê? Um amor intrínseco entre eles. Então, Deus, é um outro argumento que nós podemos adicionar, não poderia ser, sendo um Deus amoroso que busca relacionar-se em si mesmo e também com as criaturas, criar seres autômatos, ou pelo menos robozinhos que ficam ali simplesmente obedecendo suas ordens. Então, esse é um aspecto que nós temos que trazer também para a nossa comunhão, nossa busca, nossa vivência religiosa, né? De que o amor ele pressupõe relação. Se eu digo que amo a Deus e não me relaciono com Ele, será que o amo mesmo? Então esse é um detalhe interessante para nós examinarmos, né? Importante. Pastor, Reinaldo, agora, depois que o pastor Gabriel complementou essa questão do relacionamento, e o senhor tão bem lembrou aí essa questão de que Deus é o ser que mais sofreu no universo, ele escolheu o caminho mais difícil, porque pelo amor daqueles que o aceitariam, ele escolheu morrer na cruz. Lendo ali Gênesis, a história de Abraão em Gênesis 12, de 1 a 3, e olhando então para o sacrifício de Cristo, a morte de Jesus, não é? A pregação do Evangelho, como nós podemos entender o que Deus faria pelo seu povo através de Abraão, chamando Abraão? Qual é a relação de Abraão com esse ato de Deus de morrer pela humanidade? Eu creio que aqui, pastor Júlio, é interessante quando nós lemos o texto bíblico, você vê assim, não é? Abraão vem, Deus nessa busca da relação, e o autor cobriu isso muito bem, aqui, né, foi bem intenso, mas desde a criação até o dilúvio, e depois Noé e a Torre de Babel. Ou seja, Deus procurando relacionar-se com o ser humano, mas uma grande maioria da humanidade dizendo não a Deus. Mas havia sempre um remanescente que respondia e Deus continuava o seu plano de salvação. E agora nós estamos aqui. A humanidade na Torre de Babel, ela se levanta como uma só e diz não a Deus. Mas Deus quer levar avante, porque haveria indivíduos, pessoas que responderiam sim. Como fazer isto? Como fazer através de Abraão. O chamado é, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, hein? Sê tu uma bênção, porque abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus apresenta aqui na Bíblia que ele ia trabalhar o seu plano de redenção, o plano da salvação, através de Abraão e a sua descendência. E nós sabemos, por exemplo, ao ler a Bíblia, que foi através do povo de Abraão que veio a fé de Deus agora para toda a humanidade. Está registrado aqui. Este livro, Antigo e Novo Testamento, foram escritos praticamente somente por descendentes de Abraão na carne. Olha só. Então, essa palavra foi registrada por eles. Basicamente por eles aqui. Inclusive o Novo Testamento, porque sim, Marcos, Pedro, João, Mateus, Paulo... Lucas seria essa única exceção, não é, Lucas pastor? Provavelmente seria a única exceção, não é? Desse daqui, sendo que alguns consideram que já teria se convertido, talvez, ao judaísmo antes de ser cristão. Perfeito. Mas isso, nós não temos muitas informações sobre isso. Mas praticamente está ali. Mas através também de Abraão veio o Messias. Sim. Que nasceu na carne. Ou seja, todo o conhecimento que houve trazido para a humanidade, apesar das imperfeições de Israel, veio através deste povo.
Mas, na história de Abraão, existe algo que é tremendo e que implica como que Deus iria cumprir o seu plano, ligando, inclusive, com o sacrifício de Cristo. Por quê? Porque Gênesis 12 é a primeira vez que Deus aparece a Abraão. Gênesis capítulo 22 é a última vez que Deus aparece a Abraão. E se você pegar esse capítulo e comparar os dois capítulos com os demais capítulos também da história de Abraão, você pode fazer esse exercício lá na sua casa. Vai ser muito interessante. Você vai ver que Gênesis 22, ele usa termos e frases que Deus usou para Abraão nos outros demais capítulos. Olha só. Ele diz assim, ele diz lá, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Era família, separação de família, e depois indo para uma terra que Deus mostraria. Quando chega lá, diz, Deus pôs Abraão à prova, dizendo, toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem amas, e vai para o Monte Moriá, que eu te mostrarei, um monte na região de Moriá. Ele usa as mesmas expressões. Na Bíblia, essa expressão vai-te, socorre nesses dois capítulos. Em hebraico é ler lechá. Ela ocorre em Gênesis 12, Gênesis 22. Ler lechá para um lugar que eu te mostrarei. Quando Abraão recebe isto, uau! Ele entende. Ele entende, a mesma frase, era família, lá era pais, aqui é filho. A mesma frase, ler lechá, vai-te para um lugar que eu te mostrarei. É a mesma coisa, é como está renovando o chamado para Abraão. Só que existe uma coisa aqui, ele diz, oferece-o ali como holocausto. E nós temos toda essa história de Abraão indo para a região de Moriá, oferecendo Isaque como um sacrifício sobre uma das montanhas de Moriá, como Deus vai interceder, e ele vai falar, o Deus vai prover o cordeiro, etc. Lembra toda essa frase ali? Por quê? Porque Abraão e Isaque representaram aquilo que Deus estava para fazer com o Messias. Aquilo que Abraão representou, Deus faria. Mas o curioso é que quando ele termina tudo isto, se você ler os últimos versos dessa história, ele diz assim, e pela segunda vez chamou o anjo do Senhor, do céu, e disse, verdadeiramente vi que você me ama, porque me ofereceste teu filho, então eu te abençoarei, te multiplicarei como as estrelas do céu. Isso é paralelo com Gênesis 15, quando ele diz, olha para o céu. Eu te farei você abundante como a areia do mar. Isso é paralelo com Gênesis 13, 14, onde diz, você será como o pó da terra. Porque em tua descendência será bendita todas as famílias da terra. Está em paralelo com Gênesis 12, 3, que diz, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O que quer dizer esse capítulo? É no sacrifício do filho, descendente de Abraão, que Deus abençoaria todas as famílias da terra e multiplicaria a descendência de Abraão para ser incontável como o pó da terra e as estrelas do céu. E isto é que Paulo fala em Gálatas, que aconteceu através de Cristo Jesus. Paulo em Gálatas está citando todos esses textos de Abraão e interpreta nessa linha da teologia que a promessa de Abraão chega ao seu clímax com o sacrifício do Messias Jesus na cruz. E aí Abraão se torna pai de todos os crentes. Amém. Então, está aí, esta promessa. E com isso que Deus nos apresenta aqui nesse plano de Deus aí com o chamado de Abraão. Isaque prefigurava o Messias ali, pastor. Tremendo. Exatamente. É por isso também que nós sabemos, pastor, hoje, que o mesmo local onde Isaque seria oferecido, qual é a relação com a cruz, pastor? Olha, nós temos ali, Abraão deu o nome ali, o monte de Eraê. Isso ficava na região do Moriá. Moriá ficava do lado de uma cidade chamada Salém. E aí você tem o seguinte, isso é a minha visão. Tem pessoas que dizem, Jerusalém quer dizer cidade da paz. Só que é meio difícil, porque existe uma letra na cidade que não aparece no nome de Jerusalém. Mas ele aparece no verbo prover, verbo raá, que seria Ieru, será provido, Salém, paz. Então Jerusalém é o lugar onde Abraão fez esse sacrifício e onde Jesus, 2000 anos depois, seria também, se tornaria o sacrifício de Deus. É neste lugar que Deus iria prover a paz. A tipologia é perfeita, né? A tipologia é perfeita do que Deus iria fazer. Tremendo. Pastor Gabriel? Olhando toda essa descrição, uma coisa me chama a atenção, ainda trazendo uma conexão que tudo foi discutido até então, é o seguinte, porque nós sabemos que todo o plano de redenção se centra na pessoa de Cristo, mas nós vemos ao longo de toda a história da redenção, Deus conferindo uma parte importante para o ser humano. Isso nos mostra o quanto Deus está ansioso
por trabalhar em cooperação conosco. Porque E talvez Abraão seja esse grande exemplo, né, pastor? Talvez Abraão seja a prefiguração da raça humana nesse plano, né? E Abraão poderia ter rejeitado e colocado tudo a perder. Esse é um detalhe interessante que nós precisamos enfatizar. E o fato de Deus operar, trabalhar juntamente conosco, isso justamente faz parte do processo redentivo. Porque quando o indivíduo ele põe o seu coração na mesma frequência das preocupações divinas, ou seja, ele se propõe a trabalhar em prol da redenção humana com Abraão, depois Israel e nós hoje somos chamados da mesma forma, nós somos então o quê? Restaurados nesse processo. Porque participar das preocupações de Deus em relação à humanidade, em relação a todo o universo, isso também envolve a santificação. E, novamente, nós vemos que Deus, ele, vou usar uma palavra aqui, ele aposta muito no ser humano. Não sei se eu, pessoalmente, colocaria tanta confiança em nós mesmos, sabendo o que nós somos, né? Então, isso é só mais um detalhe que revela o quanto que Deus é amor, né? Na verdade, é interessante que Deus aposta em nós, sabemos quem nós somos, e nós, sem saber quem nós somos, às vezes não nos valorizamos. Exato. Né? Mas é interessante, Ellen White fala no livro Desejo das Nações, que quando Cristo olhava para as pessoas, seja os seus apóstolos, seja a mulher samaritana, seja qualquer mulher pecadora, não é? Mateus, o cobrador de impostos, ele nunca via simplesmente o ser humano como ele é. Ele via aquilo que o ser humano poderia vir a ser, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, quando Deus olha para cada um de nós, não é assim, puxa, essa pessoa não vale. Não, vale muito. Vale o sangue de Cristo. Mas eu sou pó. Eu sou pecador, sim, é verdade. Mas Jesus nunca veio mostrar que o pecador pode se tornar uma pessoa boa, sozinho por suas forças. Ele veio mostrar que o pecador ou a pecadora, pela graça de Deus, pelos méritos de Cristo e pelo poder do Espírito Santo, pode chegar a ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Amém. E para você que nos acompanha, perceba, é isso que está aqui nos esperando este trimestre. Deuteronômio apresenta toda essa história de que Deus ele morreu por nós, Ele nos ama, Ele quer nos resgatar. Então creia, isso que o pastor Reinaldo falou agora, que o pastor Gabriel havia comentado, Deus aposta em cada um de nós. E assim como quando Samuel olha para o pequeno Davi ali na casa de Jessé, e ele não enxerga mais do que um menino, Deus diz, olha Samuel, eu não enxergo como você vê o exterior, mas eu vejo o coração. E Deus vê ali o que Davi se tornaria, né? Pastor Siqueira, agora mais uma pergunta. Esse povo chamado, ou desenvolvido a partir de Abraão, que é chamado, ele tem todo um drama narrado ali no Antigo Testamento, e nós poderíamos falar muito do livro do Êxodo aqui, desde aquela saída dramática ali com sangue na porta das casas dos hebreus, até aquele momento em que o Mar Vermelho é a única coisa que eles veem à sua frente. Eu pergunto ao senhor aqui, pastor, lendo ali Êxodo 19, de 4 a 8, por que Deus, ele então... se o povo havia se afastado e se tornado escravo no Egito ali, por que Deus tira, por que Deus chama o seu povo do Egito? Bom, nós vemos aqui, o texto nos apresenta que a principal razão é fazer o seu povo próprio, a propriedade singular de Deus, entre todas as nações, um reino de sacerdotes, uma nação santa, separada para Deus. Mas quando nós olhamos o texto bíblico, a gente vê várias razões. Esta é o clímax, não é? Várias razões. A primeira razão que é colocada no texto bíblico vem em Gênesis. Quando Deus aparece para Abraão e diz o seguinte, olha, vocês vão ainda, a tua descendência vai peregrinar 400 anos em terra alheia, será escravizada, oprimida, só dentro de 400 anos eu vou trazer de volta para cá e dar a terra de posse para eles. Por quê? Porque ainda não se encheu a medida da iniquidade do amorreu. O tempo de 400 anos e o êxodo é uma oportunidade de graça da parte de Deus para o cananita. Cananita já ainda andava longe de Deus. Muita gente pensa que o cananita não conhecia Deus. Que era um povo ruim que não conhecia Deus. Sim. Que era um ignorante. Lembra que Salém, com Melquisedeque, era localizado em Canaã. Perfeito. E era o principal centro de adoração do Deus Altíssimo da eternidade. Perfeito. Então os cananitas se rebelaram contra Deus, não porque não conheciam a Deus, se rebelaram contra Deus conhecendo a Deus. E Sodoma e Gomorra eram duas cidades que atingiram o máximo dessa rebelião. Mas Canaã ia nessa direção. Então nós temos um povo que está em rebelião em face do conhecimento de Deus. Deus ainda dá 400 anos de misericórdia.
E o êxodo também funciona como último apelo de Deus para essa população. O pessoal lê lá as leis, diz, olha, você vai chegar lá, vai matar todo mundo, etc. Eles esquecem, nós nos esquecemos quando lemos isso, da mecânica bíblica da pregação. Isso está lá em Jeremias 18 e Ezequiel 18. Ele diz assim, quando eu falar para uma nação, para destruí-la, arrancá-la por causa da impiedade dela, diz, se tal nação se arrepender do mal contra o qual eu falei, eu também me arrependerei do mal ou juízo com o qual pronunciei. Nínive. Nínive é o exemplo, nós estudamos há poucas semanas atrás. Sim. Então, quando Deus manda Israel e faz todo esse êxodo, Raabe disse, nós conhecemos tudo que aconteceu. Nós ouvimos, não é, que Deus tirou vocês do Egito, etc., que vocês fizeram isso. Olha, eu não quero morrer. Eu quero ser salva. E aí os israelitas dizem, olha, desculpa, Raabe. Muita gente leria assim a Bíblia, mas não os israelitas, porque eles entenderam a Deus. Diz assim, desculpe, Deus mandou matar todo mundo, não fazer aliança com ninguém aqui, não perdoar ninguém. Vocês, cananitas, nós vamos te matar também. Não, ela foi salva, integrada em Israel, constituiu família e chegou a ser uma das antepassadas de Davi e de Jesus. Perfeito. Então, essa é a chamada. Depois, é um tempo de, Deus fala também ali, é um tempo de graça para o Egito. Com essa saída de Israel para o Egito, lembra que José foi primeiro. Deus salvou o Egito da fome e o mundo ao redor. Depois Deus tentou abençoar o Egito através da salvação, conhecer a fé em Deus. Mas aí levantou alguém que não conhecia Deus, quer dizer, se rebelou contra isso. Aí Deus trouxe ainda a Moisés uma chance. Hein? Chance após chance. E na história do êxodo, você vai ver que tinha gente que temia Deus, e temia a profecia dentro do Egito. E que acompanhou o povo na saída, né, pastor? E diz, e meu nome será proclamado em toda a terra, para saber que eu sou Deus nessa terra do Egito. E em todo mundo. Tempo de graça. Depois, de outra razão, quando Jacó desceu, e estava temeroso de descer, lá tem Gênesis 46, diz assim, Deus apareceu para ele e diz, não temas descer até José, porque lá no Egito eu farei de ti uma grande nação. Então, Egito tinha espaço, tinha comida, tinha condições para os israelitas multiplicarem. E realmente, chegaram 70, saíram mais de 2 milhões. Outra razão que está ali. E depois vêm as razões das instruções para a humanidade. Se nós notarmos ali, tem várias. Nós vamos estudar isso ao longo do Deuteronômio. Mas vou pegar um exemplo aqui. Por favor. De um exemplo de instrução. Por que Deus fez o êxodo? Quando nós olhamos o processo do êxodo, ele simplificou e foi vamos dizer, um símbolo, uma tipologia da salvação de todo ser humano. Então, todo ser humano está na escravidão. Perfeito. Diz, nós somos escravos do pecado. Sim. Qual que é a solução da escravidão? É a Páscoa. Quem come a carne do cordeiro, quem coloca o seu sangue, este é libertado. Depois que você é libertado e salvo, aí vem lá, passou pelo mar, representa, Paulo diz, o batismo, etc. Não é? Você chega até o Monte Sinai para fazer uma aliança com Deus. Aí recebe os seus mandamentos. Veja que eles só vão receber os mandamentos depois de salvo, não para se salvar. Perfeito. Então recebe a aliança com Deus. E Deus diz, viva aqui as minhas instruções e eu vou guiar vocês até a terra prometida. Deus nos dá as suas orientações, os seus mandamentos, a sua palavra, e nos guia até a terra prometida. Todo mundo na história é salvo desta maneira. Como Deus salvou Israel no Egito, levou para Canaã, Ele salva o ser humano e vai nos levar para a terra prometida celestial. Amém. É o mesmo processo. E depois, todas as orientações que ele deu, o sacrifício, o sacerdote, tudo isso nos fala da salvação. Então, o êxodo, quando nós olhamos na história da Bíblia, nós temos grandes 2 momentos de revelação das verdades divinas, as quais nos dão orientação para toda a salvação. A maior revelação é Cristo Jesus. Ele é a maior revelação. A palavra que se tornou carne. Mas a segunda maior revelação é o êxodo. E tudo que aconteceu na história do êxodo. Nunca, nenhum patriarca, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, ninguém nunca recebeu tanta luz, tanta revelação, quando Deus deu para Israel na história do êxodo. E tantas bênçãos materiais também, né, e pastor? também todo o resto da salvação está ligado com as orientações dadas.
No Êxodo, nós vamos ver isto. O que é? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem as leis que estão ali no Pentateuco, Sim. de sacrifício, nós não entenderíamos nada disso. Jesus, nosso sumo sacerdote. Sem o sumo sacerdote conhecer as leis levíticas, não entenderemos nada sobre isso. O santuário celestial, não entenderíamos nada se não tivesse dado a revelação no Êxodo. Todo o resto da Bíblia é iluminado a partir daqui. E o que vem vai adicionando mais luz, mais iluminação para aquilo que Deus nos deu ali. Pastor, então, para quem gosta de coisa nova, voltemos às coisas antigas, não é? Está tudo ali no Êxodo. O pastor Gabriel vai complementar, mas eu já quero aproveitar e fazer a ele aí a última pergunta do estudo desta semana. Pastor Gabriel, qual é o componente ali crucial desse contexto de Israel nessa aliança com Deus? E qual foi a punição ali que eles receberam porque se recusaram a confiar plenamente no Senhor, mesmo tendo recebido tanta luz e tanta revelação? Antes de responder a questão da punição, acho que é importante enfatizar o aspecto da missão que Deus trouxe ou propôs a Israel em todo esse evento do Êxodo. Deus deu a Israel a lei, Deus deu bênção a Israel, preparou Israel, se aproximou de Israel, mas com um objetivo. Não era para ficar tudo isso em Israel. Isso me chama a atenção porque, quando nós lemos ali em Êxodo 19, Deus fala que Israel é uma nação sacerdotal diante dos povos, porque toda a terra é de Deus. Esse é um texto intrigante, porque nos diz muito hoje a respeito da função do remanescente de Deus em todas as épocas. Porque o remanescente ele não vive em função de si mesmo, ele é chamado para uma relação mais íntima com Deus, tendo em vista um propósito redentivo. E eu acho interessante que a maneira como está descrito em Êxodo 19, que a dinâmica de nação sacerdotal, porque toda a terra é minha, eu olho para a própria estruturação do povo de Israel como o microcosmo daquilo que Deus faria com toda a humanidade. Em Israel nós tínhamos as tribos e tínhamos entre essas tribos uma tribo sacerdotal, que tinha a função de fazer o quê? De gerir, de tratar dos aspectos espirituais e de conceder e transmitir ao restante do povo o quê? A verdade, era a bússola, era o norte, era a bússola. Né? E basicamente, então, se estendendo agora a todo o planeta Terra, o povo de Israel seria uma nação de levitas, diante de todas as outras nações. E é interessante isso, nós enfatizarmos esse aspecto, porque esse justamente é o papel do povo de Deus hoje. Aqueles que conhecem a verdade, que recebem as bênçãos, que participam de todo o conhecimento que Deus tem oferecido, ele tem um propósito a desempenhar, que é transmitir isso. E isso me deixa bastante curioso também quando eu observo o quanto que aqueles que recebem a bênção podem se perder no caminho. Porque quando nós lemos Êxodo 19 e olhamos para o Novo Testamento, em como o judaísmo no que o judaísmo se tornou fechado, restritivo, preconceituoso, isso nós percebemos o quanto um povo chamado para ter uma missão pode se fechar em si mesmo. Mas é claro que esse fechar em si, em se abrir, isso não significa negociar o quê? Princípios. Perfeito. Porque eu fico imaginando, por exemplo, quando um mestre da lei lia ali em Isaías 19, versículo 21, o seguinte: o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Ferirá o Senhor aos egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. E olha só que interessante, versículo 24 do capítulo 19 de Isaías. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, Israel, minha herança. O que é que os fariseus, que tanto odiavam os gentios, pensavam quando liam um texto desse? E aí, pastor Siqueira? Sabe que às vezes é interessante, né? Porque quando nós vamos ali, pastor Gabriel, para conhecer o transfundo, talvez nós sejamos ainda mais desafiados do que nós pensamos. Porque lembra que Jesus falou, existe essa situação, mas Jesus falou assim para os próprios fariseus: vocês correm o mundo para fazer um prosélito.
Eu não conheço nenhum cristão que corre o mundo para fazer um prosélito. Nenhum. Eu não conheço. Se você não tiver pelo menos aí uma dezena de convertidos, você falar assim, ó, vá para aquele país, gaste tudo que você tem para poder fazer um converso. A pessoa não vai. O fariseu fazia. Mas então é interessante, porque você lembra que quando Paulo ia, nós tínhamos vários chamados, os tementes a Deus, nas sinagogas no mundo todo. Isso era o trabalho deles. Mas Jesus nos desafia a ir mais além. Jesus desafia a fazer isso daí. Não por... Eles falam assim, vocês fazem isto para cumprir o propósito da palavra de Deus lá. Para dizer assim, eu tenho de cumprir, é meu dever. Não, nós temos de fazer isso por puro amor. Eu acho que aí está o grande desafio que Jesus colocou. Nós vamos correr o mundo por amor a uma pessoa. Para fazer dela, não meu discípulo. Quando ele diz, você faz o prosélito, seu discípulo, para seguir a Deus como você segue. Não, nós vamos fazer para seguir a Deus de todo o coração, como Amém. Jesus fez. Então esse desafio é grande, mas é como dizemos ali, são pessoas imperfeitas que Deus usa. Eu sempre penso aqui como Israel, o primeiro povo-nação, a primeira eclésia. E ele é chamado assim no texto ali como a congregação do Senhor. Em grego é a igreja do Senhor. Lá em Deuteronômio vai aparecer isto. A última igreja é Laodiceia. Veja se ela é perfeita. Longe disso, pastor. Longe Mas é com disso. ela que Deus vai terminar. Vai cumprir e a graça de Deus vai trabalhar em pessoas imperfeitas como nós somos. Mas claro, esse desafio de ser uma nação santa nos desafia, como o pastor Gabriel está aqui, a ir muito além, a seguir o plano de Deus até o seu clímax. E o plano de Deus é agir como Cristo agiu com as pessoas. Amém. Né? Que vai além do que o humano normalmente faria. Né? Pastor Gabriel, em relação à questão da punição que eles recebem? Exatamente isso que eu queria fechar nesse momento. Porque quando nós vemos Deus punindo, exortando, correndo atrás do seu povo, falando, vocês estão se desviando do caminho. Nós muitas vezes podemos correr o risco de achar que Deus é narcisista, que quer ser obedecido, não aceita o contraditório, não aceita que os seus filhos se desviem. Mas não é isso o que está em jogo. Quando Israel ele deixa de ser fiel, ele deixa de seguir os princípios, consequentemente ele põe a perder a missão. Por quê? Porque se Israel ele não segue os princípios propostos por Deus, propostos para que ele fosse uma luz, tecnicamente ele deixa de cumprir a missão que Deus deu a ele. O prejuízo não é próprio apenas, é coletivo, né? É coletivo. Deus tem em vista não somente Israel, mas sim as outras nações. É interessante que nesse contexto em que Deus ali pune Israel pela sua incredulidade em não confiar que ele seria capaz, pelo poder divino, de tomar posse daquela terra tão desafiadora, que logo após nós vemos Israel degringolando ali em rebelião. Nós temos a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Nós temos outra rebelião também após a morte desses aí, que morreram 14 mil de Israel, né? E Arão foi chamado a interceder no meio do povo com o incensário. Quando nós olhamos para tudo isso, em um desses momentos, o que Moisés faz? Quando Deus promete que vai destruir todo o povo. Senhor, as nações viram que o Senhor tirou esse povo do Egito. E o que elas vão dizer? Olha a preocupação de Moisés. Existe algo a mais, existe uma missão, existe um propósito maior do que um povo, uma terra e uma nação. Existe a salvação. Então Moisés, ao argumentar com Deus, interceder pelo povo, ele toca no seguinte ponto: Senhor, o Senhor libertou esse povo, o Senhor tem uma missão para esse povo. Como é que essa missão vai ficar se ele for destruído? Como é que as pessoas vão confiar? É claro que Deus sabia como ele estava agindo e por que estava agindo daquela forma. Mas olha no que Moisés estava pensando. Moisés estava pensando em como as outras nações enxergariam esse ato. Mais um exemplo de Moisés como grande líder, mais preocupado com a reputação de Deus do que com o povo em si, com a sua pessoa, na verdade, em si, né? Talvez você que nos escuta, você que nos assistiu aqui, você possa perguntar, mas diante do sofrimento do mundo, será que valeu a pena Deus dar o amor gratuitamente a todos? O pastor Siqueira bem respondeu aqui, é claro que valeu a pena, porque Deus olhou para o futuro, para mim e para você, e viu o dia em que você entregaria o seu coração a Ele, que você daria a sua vida a Cristo, entregaria tudo que você tem, que você é. E outra coisa que eu queria que você raciocinasse, refletisse comigo, você que nos acompanha na sua casa, no seu trabalho,
Nós vimos que obediência é algo central na Bíblia, mas talvez você venha a confundir obediência com legalismo. Eu queria dizer para você, o pastor Siqueira foi muito feliz quando colocou aqui, Deus não nos pede obediência para nos salvar. Ele dá os mandamentos, ele pede obediência depois que já nos salvou. Portanto, pense, será que eu, salvo por Deus, resgatado do Egito, do pecado pelo sangue de Cristo, tirado da escravidão, não deveria oferecer tudo que eu sou, tudo que eu tenho e a minha obediência a Deus? Fique com essa pergunta para você refletir. Pastor Reinaldo Siqueira, Pastor Gabriel Galvani, muito obrigado pelo tempo que vocês passaram aqui. Olha, posso dizer que nós começamos com o pé direito esta lição de Deuteronômio. Certamente o título desta lição, A Verdade Presente em Deuteronômio, ela já começou a ser apresentada aos nossos amigos. Você que nos acompanha vai descobrir muitas verdades, mas se tivéssemos só o episódio de hoje, já teria valido a pena. Eu quero agradecer demais a vocês, pedir, pastor Reinaldo, que Deus continue abençoando o seu trabalho na direção do SALT, do NASP, nas aulas da graduação, da pós-graduação e dentro de todas as atividades que o senhor aí desenvolve para a igreja a nível Brasil, também muitas vezes fora dele. Eu sei que o senhor tem uma labuta aí, né? Escrevendo um comentário já há algum tempo, em breve poderemos tê-lo, é do livro de Oséias, não é? Oséias. Em breve teremos o privilégio. Vai sair, pastor. Em breve sairá. Se Deus quiser. E eu perguntei uma vez, pastor Reinaldo, que horas o senhor escreve os comentários? Ele disse, olha, a gente dorme menos para fazer o trabalho de Deus, não é? Deus abençoe o senhor ricamente, tá? Pastor Gabriel também ali na Unaspres. Pastor Gabriel, ele é esposo da professora Maria Júlia, que é a nossa secretária, ali no Centro White, né? Ambos são aí da área dos estudos. Ela também trabalha como revisora na Unaspres, além de ser a nossa secretária. Um casal muito abençoado. Que Deus abençoe vocês ali e que a Unaspres continue sendo uma bênção também na produção de materiais teológicos para a igreja, tá bom? Amém. Pastor Reinaldo, então nesse momento, como era feito antigamente, traga-nos a bênção aqui, para que Deus traga para nós cada vez mais desejo de conhecer a sua palavra e que a gente não perca nenhuma dessas lições aqui do livro de Deuteronômio. Sem dúvida, com prazer. Queria somente, antes de orar, sim, apresentar aqui a por todos favor, que nos acompanham, não é? Além da lição da Escola Sabatina, juntamente com ela, é publicado também um livro, Deuteronômio, o Livro do Amor. Aqui o autor é Ige Moscala, que ele é o diretor do seminário de teologia maior que a Igreja Adventista tem, da Andrews University, nos Estados Unidos, e eu creio que vai ser uma bênção. É publicado pela Casa Publicadora Brasileira, acabou de sair, e você, se você o adquirir e o acompanhar, sem dúvida, será tremendamente abençoado pelo estudo que está sendo feito aqui. Então, só lembrando, antes da oração, tanto a nossa lição da Escola Sabatina, o Guia de Estudos, quanto este livro chamado Livro de Apoio à Leitura da Lição, você encontra no site cpb.com.br, tá bom? Pastor Siqueira, muito obrigado mais uma vez. Vamos orar nesse momento, então? Vamos orar, então. O eterno nosso Deus, amado Pai, te agradecemos, ó Pai, porque Tu te revelaste a nós, seres humanos, com atos poderosos, com amor, com a Tua graça, e deixou tudo isto registrado na Tua palavra, a Bíblia, Senhor. Nós estaremos estudando o livro de Deuteronômio ao longo deste trimestre. Pedimos Tua bênção sobre cada pessoa que acompanhará o estudo feito aqui e que realmente sejas Tu, ó Pai, que fale através de cada pessoa que aqui participará e que fale ao nosso coração ao acompanharmos estes estudos. Te pedimos esta bênção, a bênção sobre cada um que nos acompanha, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Chegamos ao final, então, deste estudo especial, o prefácio do livro de Deuteronômio. Queremos lembrar você, se inscreva em nossas redes sociais, seja alguém inscrito no canal Igreja, o NASP-EC, também no canal Adventistas Brasil. Mais do que isso, copie o link deste vídeo, compartilhe nas suas redes sociais,
Copie o link e cole nos grupos de WhatsApp da sua família, dos seus amigos, da sua igreja. Eu tenho certeza que você levará esperança e bênção a essas pessoas. Nos vemos na próxima semana com 2 outros convidados especiais, 2 amigos aqui da Igreja do NASP, do SALT, do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, para estudar o tema de número 2. Então, que Deus abençoe você, um grande abraço e nos vemos na próxima semana.